realidade, eu comecei estudando economia e eu logo vi que não era para mim, mas eu comecei a fazer, na faculdade, eu tinha a opção de fazer várias matérias e uma das matérias, outras matérias que eu fazia como matéria eletiva, eles chamam, era história. E era uma coisa que eu sempre curtia na escola e não foi grande surpresa para mim que era mais por aí que eu queria ir. E uma das coisas que você aprende quando você estuda história é que no final das contas é uma análise do comportamento humano, né? É óbvio que é daqui para trás, mas você estuda o porquê que as pessoas tomaram as decisões que tomaram, fizeram as coisas que fizeram, os impactos que essas coisas tiveram na sociedade e no mundo. Então, eu acabei trocando meu curso de economia por história e adorei, curti. Eu fiz história econômica e social, então ainda tinha um pezinho aí em economia e no entendimento aí também do impacto do comportamento das pessoas na economia. Mas, assim, eu tinha meio que claro que eu não queria ir para um ambiente demasiadamente corporativo, seguir linha econometria, business, blá, blá, blá. E eu tive a oportunidade, enfim, essas coisas da vida meio aleatórias, eu tive a oportunidade de estagiar em dois lugares. O primeiro foi uma empresa de mineração aqui em São Paulo, que foi um estágio interessantíssimo, obviamente, porque eu aprendi sobre um mundo que não tinha nada a ver com, né, muito distante da minha realidade, tanto na faculdade como na minha realidade do dia a dia. E o outro lugar que eu estagiei foi uma agência em Londres, uma agência de mídia. E embora eu tenha curtido o lado lá da mineração, a agência de mídia me encantou, porque foi uma espécie de aplicação ao vivo daquilo que eu havia aprendido na faculdade, e uma aplicação muito prática do meu entendimento de como as pessoas se comportam, por que elas fazem o que elas fazem, como os processos decisórios e tal, porque a agência de mídia, a agência de propaganda, comunicação, faz isso, né? Por excelência, o nosso trabalho é entender o porquê que as pessoas se comportam do jeito que se comportam e tentar unir as questões culturais, as questões pessoais deles com as necessidades de business das empresas. Então, esse foi meio que a conexão foi essa. Então, eu fiz esse estágio, depois eu repeti o estágio outra vez, e a mesma agência, quando eu me formei em História, isso na Inglaterra, isso em Londres, essa mesma agência me efetivou. E daí eu estava, naquela época, juventude, eu estava curtindo Londres, eu ainda não estava pronto para voltar para o Brasil, acabei ficando por lá, eu fiquei muito feliz de ter sido efetivado, e lá fiquei. E essa agência que eu trabalhava, a outra coisa bacana que, fora a minha autodescoberta, a outra coisa bacana que ela tinha é que ela era uma agência muito focada, ela tinha nascido, era uma agência egressa da BBDO de Londres, e ela tinha uma pegada muito forte, estratégica, de pensamento estratégico de mídia, e com foco em muitos clientes veículos. Então, e eles não compravam mídia, tá? Não havia compra de mídia. Então, eles faziam estratégia de marca, estratégia de canais de comunicação e estratégia de mídia. E a execução ficava naquela época, ficava por conta de outras agências. Mas aquilo para mim foi muito interessante, eu acho que foi bastante formador, porque ele, primeiro porque colocava o comportamento midiático do consumidor, das pessoas, no centro do processo. Mas mais importante que isso, me deu uma aula assim inigualável na questão do próprio veículo e do porquê as pessoas consomem aquele veículo. Porque quando você vê o veículo como marca, e eu já falei isso várias vezes na minha carreira, quando você vê o veículo como marca e como qualquer outra, você passa a respeitar ela como um produto, como um conceito, né? Como um produto como qualquer outro, e não como um meio para um fim publicitário. E isso eu acho que isso pelo menos para mim, assim, isso foi uma coisa que
fez eu encarar a comunicação e a propaganda de uma forma bastante diferente, porque o conceito de de se inserir num produto de um terceiro, ou veículo, interromper aquele produto para alcançar aquele público, te coloca numa posição e um mindset de você fazer isso com um mínimo de respeito. Enfim, então esse foi meio que o pano, né, o ponto principal, o ponto de início principal. Daí eu fiquei lá 6, quase 7 anos nessa agência em Londres, aprendi um monte de coisa. Depois eu fui atender clientes que não veículos e atendi grandes clientes de varejo, grandes clientes financeiros, enfim. Daí eu comecei a colocar o pé em outras frentes para entender a aplicação disso para além do veículo produto. Em determinado momento, aquela agência na qual eu trabalhava passou a comprar mídia também, então eu entrei no mundo de compra de mídia e execução da estratégia de mídia, que para mim foi primordial também, porque essa separação nunca me foi muito apetitosa. Eu achava um pouco bizarro eu estar na Torre de Marfim pensando numa coisa e não estar na ponta executando a mesma. Enfim, depois, longa história curta, eu acabei, depois de 6, 7 anos de Londres e quase 10 anos de Inglaterra, porque eu tinha feito faculdade lá também, eu queria voltar para o Brasil. E eu fiz contatos aqui, procurei oportunidades e tal, e acabei entrando na Thomson como diretor de pesquisa de mídia. E, enfim, isso também para mim foi digamos, uma soft landing, né? Uma aterrissagem suave no mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro é muito diferente, segue sendo muito diferente de outros mercados globalmente. E foi gostoso porque eu fui inserido aí no mercado numa área mais focada em inteligência, entendimento do consumidor, a minha zona de conforto, para eu também me aclimatizar, né? E isso no momento em que o mercado estava em plena transformação e transição, porque isso foi 2004, 2005, então justo aí quando o Brasil estava fazendo isso, o ciclo das commodities, uma série de coisas, então tinha um boom econômico muito grande e uma transformação muito importante da própria mídia. Eu odeio esse termo porque é uma coisa que aconteceu de forma tão orgânica e a gente sempre trata como se fosse uma coisa, vamos desenhar uma linha na areia e antes não era digital e depois era digital. Não foi assim. Mas o que aconteceu com a digitalização da mídia é que fez com que aquele meu conhecimento, de certa forma, se tornasse mais importante, teve um papel mais central, né? Porque no ambiente digital, onde o consumidor pode optar por não ver a sua mensagem, todo o conceito de como você trata aquele veículo, como você trata aquele canal e você insere a sua comunicação, ele passa a ter uma importância maior. Então, eu estava na Thomson, eu fiz pesquisa de mídia, depois justo naquele momento, a gente percebeu que essa transformação estava acontecendo, a gente lançou o que chamava na época de channel planning, que era, antes de planejar mídia, você tem que planejar canais, você tem que entender que o consumidor está em todo lugar e as marcas podem se inserir podem e devem se inserir em outros lugares que não só, entre aspas, propaganda. E daí meio que seguiu um caminho natural. Eu fui diretor de mídia, VP de mídia. Depois eu saí um pouquinho pela tangente, porque eu fui para a área de planejamento estratégico, atendimento. Eu passei por várias áreas aí da agência, até porque eu também queria oxigenar o cérebro e ver outras coisas. E depois me tornei CEO da Thomson. O grande trabalho como CEO da Thomson foi realmente seguir digitalizando a agência e depois no grupo Thomson a gente integrando a agência já digitalizada com os especialistas digitais, enfim, e depois eu fui para a WPP por um período curto, acho que mais ou menos um ano, onde eu estava liderando meio que estratégia corporativa e de mídia da WPP como um todo, da WPP Brasil, obviamente, e aí também entendendo como alavancar, porque assim, a WPP, com todas as holdings, né, tem muitos assets, tem muitas marcas, muitas especialidades, muito tudo,
mas todas essas nasceram, com algumas boas e raras exceções, todas nasceram de forma díspare, né? De forma separada. E o grande pulo do gato é, por mais, assim, é fantástico você ter um especialista, mas se aquele especialista não está plugado dentro de um ecossistema maior, é muito desafiador você conseguir agregar valor para o cliente. Enfim. E depois, eu acho que assim, depois de 15 anos de WPP, estava na hora de, né, ver novos ares, ver outras formas de fazer as coisas, porque, queira ou não, a cultura corporativa das empresas é muito forte, e pelo bem e pelo mal, e estava na hora de eu ver outros horizontes. E eu fui chamado pela Media Brands para, no papel, fazer um trabalho semelhante àquele que eu tinha vivido no WPP, que é plugar várias entidades díspares dentro de criar um ecossistema um pouco mais coerente, mas com algumas diferenças aí operacionais, de conceito, de approach, de perfil de clientes, enfim, toda uma outra pegada. E cá estou. Acho que tem 1 ano e meio agora. E está sendo muito bom, assim, tô curtindo muito. E eu acho que o mercado está vivendo outro grande momento agora. Então tá interessante, assim, tá dinâmico. Eu sempre falo, e não é fala minha, eu roubei de algum lugar e cuja pessoa eu não sei quem é, então eu não posso dar o crédito adequado, mas eu li em algum lugar, nos nossos vários estudos, que a comunicação, a propaganda, ela é a ponte entre o mundo da cultura e o mundo de business, de comércio, né? E na realidade, eu nem sei se essa... E eu concordo muito com essa visão. Mas eu não sei se ela é um pouco limitada, porque não é só a propaganda que faz isso, né? Eu acho que o marketing, de uma forma geral, é isso. E o marketing, obviamente, da forma mais simples possível, o marketing é a ciência de levar o seu produto para o consumidor mais relevante e também levar o consumidor para as empresas, para que as empresas entendam quais são as demandas. Então, tem um fio condutor aí entre esses dois mundos, que é entre as pessoas no final do dia e as empresas, e como elas se relacionam. Então, assim, do ponto de vista de marketing, originalmente, na minha vida, deve ter se inserido muito jovem, porque desde pequeno, eu acho que como muitos publicitários, era muito interessado por marcas, eu era interessado muito por como essas marcas conseguiam ter significados tão distintos, fazendo, no final das contas, coisas bastante parecidas. Então, óbvio que bens de consumo, às vezes, o sabor de uma coisa, o sabor de outra é um pouquinho diferente, o produto, a funcionalidade de um... Mas, assim, no final das contas, sei lá, por que um tênis da Nike é tão diferente na minha cabeça que um tênis da Adidas? Quando eu era adolescente, eu era fissurado por essas coisas. Ou as marcas, sei lá, eu sou filho dos anos 80, né, em São Paulo. Então, por que a marca Zump era tão diferente da marca M-Office? Qual era? Lembra disso? Enfim, tem um monte de marcas que a gente pode ficar falando aqui. Isso me fascinava muito, muito, muito. E eu fui descobrir no final que, obviamente, isso tem a ver com marketing. O marketing é como se conta histórias para dar significado às coisas, para que as pessoas se relacionem com elas de uma forma diferente. Então, óbvio que eu estou sendo meio simplista, mas, enfim, eu acho que a minha relação com o marketing começou desse jeito, desde adolescente, e depois eu fui começando a entender que tinha, de fato, uma ciência bastante sofisticada por trás disso, e isso realmente me pegou, não sei porquê, eu acho que um pouco de surpresa, porque a minha família é mais distante de marketing possível. Então, assim, eu nunca tinha tido conversas de marketing na minha casa. Não era assim, conversas à mesa de jantar, passava por tudo menos marketing, entendeu? Marketing era... E depois eu lembro tendo discussões engraçadíssimas com os meus pais. Meu pai falava assim, mas eu não entendo marketing. Propaganda. Eu não presto atenção em propaganda. Eu falei, pai,
você presta atenção em propaganda. Você não gosta de carro? Você não gosta de carro? Você gosta mais de um Porsche do que de uma Ferrari? Por quê? Você vai me dizer que é todo o motivo técnico da máquina, do motivo do motor e tal. Também é, porque as histórias que foram contadas sobre essas duas marcas são muito distintas, e você se identifica mais com uma do que outra. Enfim, então, depois isso obviamente se transferiu para o mundo profissional, onde você tem que fazer marketing de tudo, né? Você tem que contar histórias para se relacionar. Isso vai desde os produtos que a gente vende até os nossos relacionamentos interpessoais. As pessoas às vezes ficam chocadas, acham, não, mas isso é muito político. Não é, eu faço o meu marketing, eu sou Ezra, eu sou diferente de fulano, ciclano, e o que me faz diferente é que eu vejo o mundo desse jeito. Então, eu acho que, para mim, o marketing é uma coisa absolutamente fascinante, porque ele toca as nossas vidas de uma forma muito, muito, muito 360, para usar um termo bem cansado de marketing, está inserido na nossa vida o dia inteiro, toda hora, entendeu? Assim, você não vê, você não percebe, mas o que você está fazendo quase todo dia, mesmo que você não seja marqueteiro, o marketing está aí mexendo com a sua vida. O primeiro, e talvez eu acho que vai ser a movimentação mais importante, é que eu acho que está todo mundo se dando conta do valor e da importância da criatividade. A gente está saindo de uma era onde o deslumbre pelos dados, pela exatidão, pela não sei o quê, isso foi um passo muito necessário, muito importante para a sociedade, mas especificamente para os marqueteiros, porque a gente descobriu ferramentas que nunca tínhamos acesso antes, que nos permitiu ser muito mais certeiro. Mas foi um processo longo de aprendizado, né, de aprender isso e de aterrissar o lado técnico disso aí. E isso foi um aprendizado muito importante, muito necessário. Então, assim, eu não acho que a gente teria chegado aqui sem passar por isso, mas exatamente como você falou, eu acho que a gente correu o risco a gente se distanciou demais do lado humano das coisas. O dado, a exatidão de eu poder atingir o Ezra às 10h10 da manhã, quando ele está fazendo, entendeu? Isso tem a sua mágica, é super bacana, mas assim, você não pode, ao fazê-lo, esquecer quem é o Ezra, entendeu? Você não pode esquecer que, enfim, que ele tem vida, que ele tem filhos, que ele tem carro, que ele tem interesses, que ele tem, enfim, que transcendem o fato que ele está sentado aqui às 10h10 da manhã, nesse exato momento. Então, assim, e isso não é eu não estou pregando contra os dados, muitíssimo pelo contrário, eu não estou, assim, mas eu acho que a gente tem que lembrar a diferença entre fim e meio, sabe? E no final das contas, eu acho que a gente se distraiu um pouco. E nessa hora de fazer a nossa lição de casa com todo o novo ferramental que chegou, a gente esqueceu do lado humano, a gente esqueceu da qualidade da história, a gente esqueceu. Então, assim, quando eu digo criatividade, eu falo isso da forma super ampla. É, obviamente, o papel do ser criativo, mas é o papel criativo em todo o nosso trabalho, é a nossa curiosidade, a gente seguir curiosos sobre as pessoas. E essa curiosidade, ela não vai ser saciada por dados, tá? Assim, ela vai ser em parte, mas o dado por si só, ele não é... Sim, ele não vale nada se você não interpreta aquilo e você não contextualiza. Então, assim, que bacana que a gente pode ser muito exato, mas se você não dá significado àquilo, se você não colocar... Então, assim, capítulo 1 eu acho que vai ter um movimento muito forte da volta da humanização da coisa. Tá? O capítulo 2, que está um pouco associado a isso, mas por motivos totalmente distintos, eu acho, e a pandemia acelerou esse processo de forma muito atroz, assim, muito forte, a revalorização das interações humanas. Então, o mundo digital, virtual, metaverso, lá, tem o seu valor, seguirá tendo, não estou pregando contra isso, mas a gente vai viver uma nova fase de lição de casa, de aprender como
de fato, efetivamente, as pessoas estão misturando suas vidas virtuais com as suas vidas presenciais. E essas interações humanas, eu acho que vão ser... E não vai ser uma lição de casa fácil, porque eu acho que tem diferenças geracionais profundas. Então, nós da geração, nós da geração que não nasceu necessariamente com o celular na mão, ou mesmo a primeira geração do celular na mão, nós vivemos um momento de relações interpessoais muito mais fortes presenciais do que virtuais. A geração que está vindo aí, ela tem quase uma inversão disso. Eu tenho primeiro uma relação virtual, para depois eu selecionar os momentos onde eu vou ter as minhas relações pessoais presenciais. E a gente vai ter que aprender com eles e vice-versa, entendeu? Então, assim, essa reumanização e reaproximação presencial das coisas e o que isso significa das marcas, eu acho que vai ser um grande desafio. Então, o encontro do mundo físico com o mundo virtual, que a gente vinha ensaiando de uma forma mais ou menos, né? 3, 4 anos atrás já se falava, no mundo do varejo já se falava do mundo digital, mas assim, agora na realidade, a gente vai estar correndo contra o tempo para entender isso aí, sabe? Eu acho que esses são os 2 pontos principais. Aí eu acho que também tem uma questão de movimento, aí uma questão mais quase tática, de movimentos do mercado e centro gravitacional do mercado, né? Para onde caminham as coisas, principalmente onde vai os investimentos dos anunciantes. Eu acho que isso é uma coisa que ela não é macroestratégica, no sentido que eu não acho que ela é consequência de outra coisa, ela não é, né? Ela vem a reboque de outras coisas, mas ela tem impactos importantes. Então, você vê um mercado que estava muito focado em transações de mídia, está aprendendo a fazer, justo por tudo que eu falei antes, da proximidade humana, de contar histórias bonitas, de ter um lado aí, a primazia do conteúdo que é relevante para as pessoas, ela volta, ela nunca saiu do centro, na realidade, a gente sempre, né, mas assim, ela volta a ter um protagonismo muito, muito forte. Então, eu acho que, do ponto de vista do mercado, as pessoas vão reaprender isso aí. O que importa é o porquê as pessoas estão consumindo e interagindo do jeito que elas estão e como que a gente insere as nossas marcas nesses ambientes. E isso muda um pouco, inclusive, os nossos modelos de negócio, porque o modelo de negócio hoje ele está muito calcado em questões transacionais. Então, eu compro mídia ou eu faço não sei o quê e eu vou ganhar dinheiro em cima disso. E esse é um ponto que eu sempre falei, assim, o mercado vem há algum tempo ganhando dinheiro com transações, mas agregando valor com criatividade. E o mercado está aprendendo agora a ganhar também dinheiro com o que eles agregam valor, que a gente agrega valor. A gente agrega valor com criatividade no final do dia. Criatividade, inserir marcas no ambiente no mundo das pessoas. A gente tem que passar a entender o nosso modelo de negócio, com que a gente ganha dinheiro. E a gente ganha dinheiro, a gente agrega valor com criatividade. Vai ser isso. E isso também vai ser uma lição de casa, eu acho que não vai ser dolorosa, porque já vem acontecendo, mas vai ser minimamente interessante, porque o modelo está em plena transição agora. E eu acho que isso, quando a gente conversar de novo daqui 5 anos, a gente vai estar olhando um mercado bastante diferente do que a gente tem hoje. É de suma importância, e para mim, a questão ética e correta para mim eu sei que, por motivos que nós conhecemos aqui no Brasil, às vezes a gente se sente na obrigação de tratar isso como não default, mas deveria ser default e a gente tem que voltar a tratá-lo como tal, porque senão a gente se distrai das coisas. Então, assim, para mim, muito mais importante que isso, e certamente vem fazendo,
mostrar o produto de marketing brasileiro que é padrão global, assim, não tem igual, do ponto de vista da origem do conteúdo que é gerado no Brasil, seja por uma Rede Globo, outras emissoras, seja pelos próprios usuários brasileiros, né, que são muito criativos, que você vê... É uma sociedade que tem uma capacidade de autorreflexão, autocrítica extremamente apurada. E para mim é isso que faz o marketing brasileiro ser o que é, ser uma coisa assim, como você falou, é padrão exportação. E a importância de vender isso para fora é incrível, porque às vezes, por mais que a gente tenha todo esse potencial, às vezes eu acho que a gente não vende de forma que coloca realmente, que celebre isso da forma adequada. Então, uma entidade assim que faz isso é muito, muito importante. Não tem a menor, assim, é de suma importância.